Olá, queridas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estive meditando no tema Eu decido não ficar no raso e essa ministração primeiramente falou muito comigo. Deus me fez fazer uma análise sobre como tem sido a minha intimidade com o Senhor, se realmente eu tenho tido uma intimidade com o Senhor, se estou realmente no raso ou estou caminhando em direção a águas profundas, né? E eu quero compartilhar com vocês e pergunto a vocês também: como está o seu nível de intimidade com o Senhor? Está no raso ou está caminhando em profundidade de relacionamento? E como uma filha, uma serva, uma amiga de Deus, eu sei que eu devo decidir não ficar no raso. Nós devemos saber disso. Nós devemos mergulhar no rio de águas vivas do Deus eterno, ou seja, viver em espírito e em verdade. Mas eu devo decidir em atitudes, porque decidir é fácil, né? Falar é fácil. Difícil mesmo é tomar a atitude. E não adianta decidir somente em palavras. Eu preciso da ação para que a minha decisão seja realmente fato em minha vida. Como eu poderei me relacionar com o Senhor Jesus e saber que em Deus há uma profundidade de sabedoria, de conhecimento, se eu permanecer no raso? Lá em Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 ao 36, diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo ele começa com a palavra profundidade, porque o nosso Deus é imensurável. Portanto, não faz sentido nenhum termos uma vida rasa e superficial com Deus. Ele diz aqui nessa passagem: insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Tudo isso mostra o quanto o nosso Deus e seus atributos são vastos e incompreensíveis. E também nos mostra o quanto somos limitados. E que a nossa busca deve ser constante para desfrutarmos as bênçãos que Deus preparou para nós. E glorificar o Senhor em todo o tempo, como diz aí no final desse versículo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É na profundidade do nosso relacionamento com Deus que nós o glorificamos. E todas as coisas que precisamos que sejam acrescentadas em nossas vidas, somente teremos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, como diz lá em Mateus 6,33. E como diz o trecho daquela canção, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Deve ser o desejo do nosso coração. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Quando paro para pensar no que tem feito as pessoas viverem um relacionamento raso com Deus, eu me pergunto, né? Qual o motivo de permanecer no raso sabendo que temos uma infinidade de experiências maravilhosas que podemos viver nesse mundo com Deus e uma eternidade maravilhosa, grandiosa nos esperando? O que segura uma pessoa para que ela fique no raso, para que ela viva no raso? Nós sabemos que viver no raso é um prato cheio para o inimigo. Ele fará, né, e ele usará as nossas fraquezas para que fiquemos realmente na superficialidade do conhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. O inimigo não quer que a gente se aprofunde no nosso relacionamento com o Senhor. Para quê? Para que nós não consigamos mergulhar nessa intimidade com o nosso Deus, porque é no raso que nossas estruturas se tornam fracas, onde a nossa pouca fé
e pouco conhecimento da vontade do Senhor não nos deixa enxergar a graça de Deus. Algumas pessoas fogem de mergulhar em um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque algumas vezes, em algumas situações, é mais cômodo, né? Fogem de um compromisso mais sério com o Senhor. Algumas pessoas se sentem incapazes, mas não é que são incapazes. A palavra de Deus diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então estão confiando nas suas próprias forças e não na capacidade que Deus pode dar. Isso tudo porque está no raso. Mas Jesus, Ele quer nos levar às águas profundas, onde iremos experimentar o suprir, a graça, né? A cura, a transformação, o renovo, mas acima de tudo, experimentaremos a gloriosa presença do Pai. E depois que submergirmos, mergulhamos e chegamos às águas profundas do nosso relacionamento com o Pai, nós com certeza experimentamos a maravilhosa graça de Deus e não queremos mais voltar para o raso, porque nós sabemos que é na profundidade que encontramos o que realmente precisamos. Em uma passagem do livro de Lucas, no capítulo 5, onde narra que os discípulos tentaram pescar e não conseguiram, mas Jesus pede para que eles lancem as redes nas águas fundas. E eu quero ressaltar o versículo 4 que diz: tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Foi nas águas mais profundas que os discípulos puderam experimentar o milagre de Deus. Pescaram muitos peixes que tiveram que pedir ajuda para puxar as redes. Jesus, Ele nos encoraja a sairmos da comodidade, da religiosidade e irmos para as águas profundas da fé. São nas águas profundas que podemos experimentar o agir de Deus em nossas vidas. Somente em águas profundas podemos lançar as redes e colher tudo aquilo que Deus já preparou para nós. São nas águas profundas que podemos mergulhar na presença de Deus, experimentar bênçãos que jamais poderíamos imaginar se ficarmos no raso. Eu quero dizer para você, não se contente em ficar no raso. Não se sinta satisfeito somente com a superficialidade. Nós não precisamos ter medo de mergulhar na profundidade da graça e do amor de Deus. Pelo contrário, o amor de Deus lança fora todo medo. Devemos desejar ir até o lugar mais secreto que o Senhor queira nos levar. Será que dá para viver no raso com Deus? O que alcançaremos se continuarmos no raso? Nada. Não avançaremos, viveremos somente na religiosidade, conformados com idas aos cultos, sem participar ativamente da obra, sem serviço ao Senhor, somente sendo passivos. O que está te segurando no raso? E eu também fiz essa pergunta para mim. O que me segura no raso? Será a falta de tempo ou o mau uso do tempo? E só um exemplo, diante de tantos outros que temos, sabemos que hoje o entretenimento está fácil em nossas mãos. Passamos muito tempo nas redes sociais, às vezes nem percebemos o tempo passar, não é verdade? Sentimos prazer em utilizar dos entretenimentos que um celular via internet pode nos proporcionar, com conteúdos que muitas vezes são inúteis, e não temos o mesmo prazer em usar o mesmo tempo perdido na busca de mergulhar na intimidade com Deus, de buscar pelo propósito, pela missão que Deus tem para as nossas vidas. Não agimos, não saímos da praia, ficamos como aquela pessoa que coloca a sua cadeira ali na praia e fica só molhando o seu pezinho, esperando que as ondas tragam a água até os seus pés e admirando o horizonte onde gostaríamos de estar, olhando para aquele mar, né? Lindo, aquele oceano maravilhoso. Então, para chegar lá, a gente precisa dar passos em direção à profundidade. Nós sabemos que estamos de passagem nesse mundo, mas todas nós temos uma missão para cumprir. Temos um legado a deixar.
E nós precisamos levantar da cadeira que está na beira da praia e ir mais fundo para descobrir a nossa missão e não viver uma vida rasa, uma vida medíocre ou abaixo da mediocridade, de servo inútil que sequer fazem aquilo que é de sua responsabilidade. E lá em Lucas fala sobre isso. Lá em Lucas 17:10 diz a palavra do Senhor: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Se Jesus classificou aquele que realizou o que foi ordenado como inútil, imagina aquele que nem sequer corresponde à sua ordem. Já parou para pensar? Jesus nos instiga a viver e ir além, acima da mediocridade. O único caminho é na busca profunda em oração, estudo da palavra e adoração ao Senhor, e se dispor a ser usado por Ele. Então, irmãs, saia do raso e mergulhe na profundidade da graça e do amor de Deus. Amém? Que essa palavra possa tocar profundamente, possa mexer mais profundo do seu interior, assim como mexeu comigo. Que possamos colocar todas as nossas falhas, nossas limitações, nossas dificuldades diante do altar do Senhor, para que tudo aquilo que nos impede de ir além, de ir mais fundo, Deus possa nos ajudar a romper com tudo isso, para que a gente realmente saia do raso e viva uma vida de profundidade com Deus, de intimidade com o Senhor. Que Deus as abençoe e que vocês tenham aí um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.